Nesta videoaula vamos falar de um tipo de estrutura de dados em Python que são as sequências mutáveis. Uma sequência é um conjunto de elementos e, por ser uma sequência, existe uma determinada organização. Os elementos de uma sequência estão organizados desde um elemento inicial, numa posição inicial, até um elemento final que está numa posição final. Entre a primeira posição e a última posição existem vários elementos. Contudo, nesta videoaula estamos a falar de um tipo de sequência que é bastante especial, que são as sequências mutáveis. E mutáveis quer dizer que, apesar de ter os meus elementos numa sequência, eu consigo alterar o seu valor, o valor dos elementos, sempre que eu quiser ao longo do meu código. Ao tipo de estrutura de dados que corresponde a sequências mutáveis em Python, Python define estas estruturas de dados como sendo uma lista, ou em inglês, uma list. Vamos então aprender a definir a nossa primeira lista em Python. E para esta videoaula eu tenho 4 variáveis: nome, idade, resultado e comunicado. Nome é uma variável do tipo string que tem um nome, por exemplo, de um paciente. Idade é uma variável do tipo inteiro que tem a idade do meu paciente. Resultado é uma variável do tipo float que tem, por exemplo, um resultado de um exame médico, que é um float. E tenho comunicado, que é um booleano que me está a indicar se o meu paciente foi comunicado ou não com o resultado. Obviamente, em situações reais, existem mais do que 4 valores para descrever um paciente. Por exemplo, podem existir 50 ou até mesmo 100 pontos, 100 dados para descrever uma paciente. Isto quer dizer que, se eu tiver a tratar essa informação variável a variável, eu tinha de ter logo à partida entre 50 a 100 linhas de código antes de começar a executar as operações sobre essas variáveis, o que não é uma prática bastante útil e eficaz. Então, a solução ideal será sempre arranjar uma forma em que vários valores da informação que eu quero tratar estão associados apenas a uma variável. E eu faço isto porque sempre que eu estou a definir uma variável e o seu valor, eu estou a consumir a memória do meu computador, ou seja, estou a ocupar o espaço de memória que o meu computador tem. Por isso, quanto menor o número de inicializações e declarações de variáveis, melhor para mim. E a solução então é óbvia. É, numa só variável, eu definir vários valores ao mesmo tempo. E é neste sentido que nós utilizamos as sequências em Python, especialmente neste caso as sequências mutáveis. Então, para definir uma sequência mutável em Python que se chama lista, eu começo por indicar o nome que eu quero para a minha variável que vai gravar essa lista. E vou escolher a variável paciente. Então digo que paciente é igual a qualquer coisa. E dentro de qualquer coisa eu vou então agora definir uma lista em Python. E de acordo com a sintaxe, com as regras para definir uma lista em Python, eu tenho de utilizar parênteses retos, abre e fecho parênteses retos. Ou seja, eu estou a criar uma variável com o nome de paciente que vai ser uma lista. E dentro da minha lista eu posso colocar os meus elementos de interesse. E neste caso, os meus elementos de interesse vão ser Ana, vírgula, espaço 34, que é o segundo elemento, vírgula, espaço 189.5, que é o terceiro elemento, e tenho como último elemento true. Recapitulando, eu criei uma variável que tem o nome de paciente, que me vai ser uma lista, e esta lista tem os elementos que eu indiquei cá dentro. Então, a partir deste momento, a variável paciente gravou tem toda a informação necessária em relação ao meu paciente, que neste caso são apenas 4 valores, mas podiam ser 5, 6 ou 7. O que é importante é que os elementos não precisam ser do mesmo tipo. Ou seja, numa lista eu posso ter strings, posso ter números inteiros, posso ter floats e também posso ter booleanos ou até mesmo números complexos. Então, quer dizer que a partir do momento que os meus elementos já estão gravados numa lista, numa variável do tipo lista, a informação de 2 a 5 deixa de ser necessária e podemos apagar. Tal como em variáveis do tipo inteiro, booleano, complexo, etc., nós queríamos ver essa informação representada na consola, paciente continua a ser uma variável. Então podemos fazer print da nossa variável de interesse, que é paciente. Então, quando eu faço print de paciente, o que eu vou verificar vai ser na nossa consola a impressão, ou seja, a representação visual de todos os elementos da minha variável paciente. E vamos aproveitar esta oportunidade também para pedir o tipo da variável paciente. Ou seja,
Como eu tenho números inteiros, tenho strings e tenho floats e até booleanos na minha lista, o que importa é que paciente tem de tipo uma lista. Ou seja, quando eu faço tipo de paciente, eu não vou ver nem inteiros, nem booleanos, nem floats, nem números inteiros. O que eu vou ver é um novo tipo de estrutura de dados em Python que se chama listas. Ou seja, em 4, recapitulando, vamos ver todos os elementos que estão presentes na variável paciente e em 5 estamos a pedir para indicar o tipo da variável paciente que nós sabemos que é uma lista. Vamos então correr o nosso código e vemos então todos os valores que estão dentro da minha variável lista, ou seja, os elementos da minha variável lista, e vejo que o tipo da minha variável que eu criei agora é uma variável do tipo lista. Ou seja, para além de números inteiros, strings, floats, booleanos complexos, existe também um tipo de estrutura de dados em Python que são listas. Depois de aprendermos a definir uma lista em Python com base em parênteses retos, vamos então considerar um cenário em que eu não quero a lista, mas sim um elemento ou um conjunto de elementos que pertence a esta lista. Então, retornando à ideia que uma lista é uma sequência, ou seja, é uma sequência mutável, isto quer dizer que os elementos dentro de qualquer lista estão organizados. Isto é, eu tenho um índice 0 para Ana, fazendo de Ana o meu primeiro elemento, tenho um índice 1 para 34, fazendo ele o segundo elemento, tenho um índice 2 para 189.5, fazendo ele o meu terceiro elemento, e tenho um índice 3 para true, fazendo ele o meu elemento número 4. Ou seja, quer dizer que dentro de uma lista, que é uma sequência, os meus elementos vão ser organizados desde uma posição inicial até uma posição final. E se nós pensarmos no passado, na secção 1, nós falamos de algo que é parecido a uma sequência também, que são as strings. Porque eu posso pensar nas strings como sendo uma sequência de caracteres. Por isso, quando falamos de strings, falamos também de indexação e utilizamos a indexação para ter um elemento, um caractere numa string ou um conjunto de caracteres numa string. Vamos aplicar o mesmo conceito agora a uma sequência mutável que se chama lista. Por isso, neste cenário, temos aqui a nossa variável paciente mais uma vez e vamos assumir que eu quero uma variável nome que vai me dar especificamente o valor do nome do meu paciente. Então, utilizando a indexação, indico o nome da minha lista, paciente, abre parênteses e fecha parênteses retos. Parênteses retos imediatamente ao lado do nome de uma variável quer dizer que eu estou a fazer indexação. Então, se Ana é um elemento com o nome do meu paciente, eu sei que a posição deste elemento é 0, porque em computação o primeiro número é 0, então a primeira posição vai ser 0. E faço paciente 0. Ou seja, na linha 4 estou a criar uma variável nome que me vai gravar o elemento de paciente que está na posição 0, que é Ana. Vamos pedir para fazer a representação de nome na nossa consola, fazemos print nome e vamos também para fazer print type nome para ver agora o tipo da variável nome. Vamos correr o nosso código e vemos o seguinte, vemos que o valor do nosso elemento é Ana. Porquê? Porque é o elemento que está na posição 0 de paciente e, obviamente, que Ana tem um valor de uma string, é uma string, então a minha variável nome também vai ser uma string. Contudo, pode haver cenários em que eu não quero apenas um elemento, mas quero um conjunto de elementos da minha lista. Por exemplo, eu tenho uma lista com 50 elementos e eu só quero elementos da posição 30 à posição 38. Então, tal como em strings, quando falamos de indexação, também podemos utilizar a indexação para recolher um conjunto de elementos dentro de uma variável que seja do tipo lista. E, recordando como é que fazemos a indexação, nós indicávamos uma posição inicial, uma posição final e indicávamos um passo. Ou seja, vamos assumir que eu quero ir desde a posição inicial de 0, Ana, até à posição final 3. E nós sabíamos que a posição final não era inclusiva, ou seja, era exclusiva. Quer dizer que 3 não vai fazer parte da minha variável nome. E vamos de 1 em 1 elemento. Ou seja, estou a ir de 0 até 3 de 1 em 1 elemento. Começa em 0, vou ter 1, vou ter 2, mas como 3 não é inclusivo, vou ficar apenas nestes 3 elementos. Obviamente, quando o passo é igual a 1, nós podemos omitir isto, porque por defeito Python percebe que o passo na indexação é 1. Então, tenho agora uma variável nome que me vai receber o elemento Ana, o elemento 34 e o elemento 189.5. E reparem que eu de facto estou a tirar mais do que um elemento da minha lista.
Então, o que eu estou a fazer é o que nós chamamos em programação como uma sublista. Ou seja, vou criar uma lista a partir de uma lista inicial. Por isso, se nome agora é uma lista também, eu vou ver que o tipo de nome vai passar de string para uma lista. Porquê? Porque eu agora tenho um conjunto de elementos também na variável nome. Vamos correr o nosso código. E vemos então Ana 34189.5, que são os elementos que estão a resultar da nossa indexação da linha 4, e vejo que agora nome é uma variável do tipo lista. Recordando que quando nós utilizamos índices positivos, tal como em strings, nós estamos a varrer a nossa lista da esquerda para a direita. Quando utilizamos índices negativos, nós estamos a varrer da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu fizer paciente menos 1, o que eu vou verificar é que eu estou a obter o meu primeiro elemento da direita para a esquerda, que vai ser true. Então, o valor de nome vai ser true. Correndo o nosso código, vemos então que o valor de nome passa a ser true e true é, obviamente, agora um booleano. Se eu quiser andar da direita para a esquerda em termos de indexação, nunca se esqueçam que eu tenho sempre de ter um passo inicial. E o passo inicial é inclusivo, mas tem de ser menor face ao passo final. Isto é, eu tenho de fazer qualquer coisa como, por exemplo, menos 3 até menos 1. Ou seja, o que eu aqui estou a fazer é, eu estou a ir à posição menos 3, true é menos 1, 189.5 vai ser menos 2, 34 é menos 3 e menos 3 é inclusivo. E depois vou saltar para menos 2. Contudo, menos 1 que agora está na posição final não é inclusivo, quer dizer que eu só vou ter 34 e 189.5 como os elementos agora da minha sublista nome. Vamos correr o nosso código. E cá está, temos 34 e 189.5 como os elementos da nossa sublista e obviamente que nome é uma variável do tipo lista. Recordar apenas aqui um truque que nós fazemos para reverter completamente toda a minha lista. Ou seja, em vez de ter Ana 34, 189.5 e true, imaginem que eu quero ter true 189.5, 34 e Ana. Então, como é que eu posso fazer isto? Nós fazíamos 2 pontos, que indica que vai-me varrer toda a minha lista, mas vamos andar de menos em menos 1 caractere. Vamos então correr o nosso código e cá está, tenho agora a minha lista totalmente revertida com base em indexação. Vimos até agora que podemos definir uma lista com base em elementos que são strings, floats, booleanos, etc. Contudo, em Python eu também posso definir um elemento de uma lista como esse elemento sendo ele próprio uma lista. Ou seja, criar uma lista dentro de uma lista. E qual é a vantagem de ter uma lista dentro de uma lista? Quando eu tenho uma lista dentro de uma lista, eu estou a construir uma matriz. Ou seja, uma forma de organizar a minha informação com base em duas dimensões, linhas e colunas. Em Python, o termo matriz não é utilizado para descrever estas estruturas e a documentação oficial não utiliza matriz e usa assim o termo listas bidimensionais ou listas 2D. Porquê? Porque estas listas de facto têm agora uma primeira dimensão que vai ser as linhas e uma segunda dimensão vai ser as colunas para organizar a informação. Por isso, nesta videoaula, vamos aprender a definir listas 2D em Python. E para isso tenho 4 variáveis, exame1, exame2, exame3 e exame4. Todos os exames, todas as variáveis exame são listas. E em cada lista tem um primeiro elemento que é uma data, na forma de uma string, e tem o resultado. Por exemplo, o resultado desse exame é essa data num valor float. O que eu quero é combinar a informação dos vários exames numa única variável, que é uma lista. Vamos então criar uma variável chamada de resultados, e se resultados vai ser uma lista, utilizando a sintaxe em Python, começo com parênteses retos, abre e fecho. E entre os parênteses retos, abre e fecho, o que eu vou fazer é Enter. E quando eu faço Enter, o próprio PyCharm já me está a dizer onde é que eu vou ter de colocar esta informação para construir uma lista bidimensional. E a informação que eu vou colocar vai ser a informação, por exemplo, da variável exame1. Reparem que eu estou a escrever uma linha e agora vou fazer vírgula, Enter e vou passar para a segunda linha. Na segunda linha, vou criar agora aqui o valor de exame2, faço vírgula, Enter, vou ter agora exame3, vou para a nova linha 3, faço vírgula, Enter, e vou agora para a última linha, que é a informação de exame 4, e coloco o seu valor.
Reparem como sendo o último valor, eu não preciso fazer vírgula, enter. Porquê? Porque sendo o último valor, eu não preciso de continuar com mais linhas. Por isso, a última lista que eu estou a utilizar não vai ter vírgula para ser terminada. De forma a melhorar o aspecto visual no nosso editor de código, tipicamente nós fazemos a indentição deste valor, ou seja, criamos quatro espaços à esquerda para melhorar o aspecto visual na nossa forma de construir código. Agora, o que é que nós vamos fazer é o seguinte: vamos criar um statement for que vai linha a linha em resultados e vamos pedir para fazer o print da variável linha. Vamos explicar o nosso código. O que eu estou a fazer é usar um statement for para varrer completamente a variável resultados. E quando eu estou a varrer a variável resultados, o que eu estou a dizer é receber a informação da primeira linha e gravar numa variável que se chama linha e fazer o print nessa consola. Depois de fazer o print na consola, vou saltar para a segunda linha, vou gravar esta informação na variável linha e vou fazer o print da informação da segunda linha na consola. Vou fazer a terceira linha, impressão na consola, e vou fazer a última linha, a quarta linha, impressão na consola. Ou seja, estou a varrer resultados linha a linha. Vamos então correr agora o nosso código e vemos então a informação da variável resultados impressa na nossa consola linha a linha. Reparem que linha continua a ter um elemento no início e um elemento no fim. E vamos imaginar que eu só quero ver na minha consola a data de cada exame. E a data de cada exame está na posição 0, no índice 0 de cada linha. Então posso utilizar indexação para este efeito. Ou seja, a cada linha representa-me apenas o primeiro elemento e nós sabemos em cada linha o primeiro elemento é a data na forma de uma string. Por isso, quando corremos o nosso código, na nossa consola só vamos ver os valores das datas de cada exame. Vamos correr o nosso código e cá está as datas do nosso exame. Obviamente, se eu quiser agora os resultados de cada exame, eu substituo o índice 0 para índice 1, porque os resultados estão no índice 1, e vou correr agora o nosso código e vemos apenas os resultados de cada exame impressos na nossa consola. Repetindo, estamos a varrer a variável resultados, linha a linha, e estamos a utilizar indexação para obter um determinado elemento dentro de cada linha. Contudo, pode ser interessante eu ir diretamente a uma determinada linha e a uma determinada coluna. E para isso vamos usar uma técnica chamada de dupla indexação. Para explicar esta técnica, vamos apagar este pedaço de código. Vamos criar uma variável chamada data de interesse. E a data de interesse vai ser, eu quero apenas a data do terceiro exame. Ou seja, eu quero apenas obter o valor 29/março, esta string, sem estar a varrer a variável resultados. Então, o que eu quero é ir diretamente à linha 0, 1, 2, tenho de ir à linha 2 e dentro da linha 2, como está organizada em colunas, eu quero ir à coluna 0, à primeira coluna, ao primeiro elemento. Então, em dupla indexação, vamos começar a partir da nossa variável onde está a informação, que é a variável resultados, e vamos dizer o índice da nossa linha de interesse e, obviamente, o índice da nossa coluna de interesse. Se eu quero 29 de março, eu sei que estou a referir-me à linha 2. Nós começamos em 0, 1, 2 e a nossa coluna de interesse vai ser o primeiro elemento, então é a coluna 0. Por isso, se fizermos print de data de interesse na nossa consola, vamos apenas ver a string 29/março. Vamos correr o nosso código. E cá está, temos apenas 29/março. E vimos então a dupla indexação consistindo na indexação da minha linha e também na indexação da minha coluna. Posso então ter uma variável resultado, que é uma matriz, que é uma lista de duas dimensões, e imaginemos que eu quero continuar a ter uma lista de duas dimensões, mas com menos linhas, só com linhas de interesse. Então, como é que nós podemos fazer isto? Tal como vimos para a indexação anteriormente, nós podemos definir um início, um fim e um passo. E não se esqueçam que na indexação, a primeira forma de definir a indexação é referente sempre à linha, ou seja, eu só estou a definir o início das linhas, o fim das linhas e o passo para cada linha. Vamos imaginar que na minha variável resultados eu só quero a linha 0 e a linha 2. Então eu posso ir, por exemplo, desde a linha 0 até à linha
3. Atenção que eu tenho de ir a 3. Porquê? Porque 3 não é inclusivo, eu vou acabar em 2, mas eu vou saltar 1, por isso eu vou de 0 a 2 com o passo 2. Por isso, o que nós vamos ver agora é a construção de uma variável chamada data_interesse, em que vou ter a informação da primeira linha e a informação da segunda linha, que neste caso vai ser a terceira linha de resultados. E para vocês verificarem que agora, como estou a fazer uma lista a partir de uma lista, então se a gente fizer type data interesse, o que é que eu estou à espera de ver? Eu estou à espera de ver que tenho o valor de 02 de janeiro 189.5 como o primeiro elemento de uma sublista e tenho o valor de 29 de março, 172 como o valor da segunda linha da sublista data de interesse. Ou seja, data de interesse agora vai ser também uma lista. Vamos correr o nosso código e cá está. Vemos que temos uma lista em que começa e termina com parênteses retos. A primeira linha desta lista, desta sublista, é a linha 0 da resultados, da variável resultados, e depois tenho que a segunda linha desta nova sublista vai ser a linha 2 da variável resultados. Posso utilizar então dupla indexação para aceder diretamente a uma determinada linha e uma determinada coluna e ao valor que aí está gravado. Posso ainda fazer sublistas a partir da indexação de uma lista bidimensional, ou então posso simplesmente varrer todas as linhas de uma lista 2D em Python. Em Python estamos sempre a falar de mutabilidade em listas. Então o que é mutabilidade? A mutabilidade é a capacidade que nós temos para alterar um valor de um elemento já existente numa lista já existente. E tipicamente eu tenho de alterar um valor de um elemento depois de o criar, porque esse valor é atualizado a partir do novo cálculo ou simplesmente porque eu enganei a escrever o seu valor no meu código. Vamos a um exemplo. Tenho a variável paciente, que é uma lista, e é a informação de um paciente. O seu nome, a sua idade, o resultado do exame e se foi comunicado ou não esse resultado. Em 4 estou a fazer print antes de mudar paciente, ou seja, vamos ver os valores dos elementos de paciente antes de fazer a alteração. Em 7 estou a criar basicamente a repetição de um traço e um espaço vezes 10 para criar uma linha espaçada para separar a informação antes de mudar e depois de mudar. Quando estiver depois de mudar, vou ver novamente os valores de paciente após a modificação e agora vamos fazer essa modificação. Então, para corrigir o valor de idade, por exemplo, de 34 para 35, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de chamar a minha variável de interesse, paciente, abre parênteses e fecha parênteses, ou seja, vou utilizar indexação e vou chamar o índice, vou dizer qual é o elemento que eu quero modificar. Eu sei que 34 está na posição 1. Então, paciente 1 quer dizer que eu estou a chamar o elemento de paciente, que está na posição 1, e digo agora que ele é igual ao valor de 35. Vamos agora correr o nosso código e temos que, antes de mudar, Ana apresenta uma idade de 34, depois de mudar, Ana já tem o valor de 35, porque eu corrigi esse valor através da linha 9, em que eu indico a minha variável, uso indexação para identificar o meu elemento e atualizo o seu valor. Atenção que eu posso fazer isto também para corrigir um conjunto de elementos que eu tenho numa determinada lista. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero corrigir 0 e 2, utilizando a indexação. Ou seja, de facto, o que eu estou a corrigir vai ser o nome e a idade. E vamos dizer que o nome e a idade têm de ser corrigidos para, vamos chamar Tiago, um paciente Tiago, e que a sua idade agora é 28. Ou seja, eu estou a alterar o elemento 0 e o elemento 1. Atenção que 2 é não inclusive a indexação. Por isso, depois de mudar, eu vou ver o paciente Tiago 28 com 189.5 e true como também os seus elementos. Correndo o nosso código, cá está, temos Tiago, a idade agora 28 e continua a mesma informação, os mesmos elementos que anteriormente. Vimos assim então como é que nós trabalhamos com listas em Python. Vamos agora ver que tipo de operações e métodos realmente podem ser executados em Python para tirar o máximo deste tipo de estrutura de dados.